volta aqui. Estamos de volta no segundo dia de Educadoc. Cláudia, você continua comigo aqui, né? Vamos continuar Continuo. conversando. Vamos falar sobre educação. É educação inclusiva ou é educação especial, Cláudia? Eita, Hugo, pois é. Na realidade, a modalidade da educação prevista na LDB é a educação especial, mas, depois de muitas discussões, principalmente de, encontros internacionais promovidos pela ONU e de todo o entendimento, né, de que todos têm direito à educação, a educação é um direito humano, independente da condição de cada pessoa. Então, a educação especial, ela hoje é entendida na perspectiva da inclusão, Hugo. Só que assim, o termo inclusão, sabe, ele é um termo bem mais abrangente, tá? Ele é um conceito, na realidade, que busca incluir a todos. Então, aqui, por exemplo, hoje eu atuo fortemente no trabalho da educação especial, na perspectiva da inclusão, ou educação especial inclusiva, para encurtar, tá? Já que para não ficar tão longo, de pessoas com deficiência. Mas inclusão, você sabe que envolve, né, toda a discussão, por exemplo, étnico-racial, a questão de gênero, a questão das pessoas com deficiência, envolve questões, por exemplo, de pessoas que estão numa situação de nomadismo ainda. Então, envolve todos os contextos, todos os segmentos aí populacionais de pessoas que até então eram marginalizadas, invisibilizadas e que não tinham o seu direito assegurado, né, garantido à educação. Uhum. A gente continua falando hoje sobre função social da escola, que a gente começou ontem falando sobre esse Isso. assunto. Eu disse, Cláudia, a gente vai continuar falando sobre educação inclusiva, porque tem muita coisa para a gente poder conversar. Mas qual é a função social da escola, Cláudia, para a educação especial? Porque a gente falou ontem sobre dívida histórica, né, que a gente tem com segmentos da população. Mas qual é a responsabilidade da escola para a educação especial? Pois é, Hugo. Para esse grupo também, assim como a gente falou da educação de jovens e adultos, a educação especial ela acaba sendo uma modalidade, né, ela é assim prevista legalmente, como uma modalidade pensada, né, e que perpassa, na realidade, todos os níveis e todas as etapas da educação básica, isso também, ensino superior, enfim. Então, qualquer projeto educativo, eh, precisa ser reconhecido também, precisa ter atuação, digamos assim, deixa eu tentar ser mais clara. Precisa que também a educação especial, ela atue. E aí o que é que seria, né, educação especial? Seria você criar a condição da escola, vamos pegar a escola, né, enquanto a essa instituição pública, que tem essa obrigação, né, para com a população de oferta educacional. Então a escola ela precisa adequar-se para receber as pessoas com deficiência. Então, isso é um movimento, Hugo, sabe, que não tem como a gente retroceder, não tem como dizer: "Ah, mas hoje a gente tem muitas pessoas com deficiência na escola, não era melhor ter voltar às escolas especiais ou às turmas especiais na escola?". Não, então quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de toda uma discussão histórica de que as pessoas com deficiência, historicamente, desde os primórdios da humanidade, em várias épocas históricas, por várias sociedades, a pessoa com deficiência ela foi invisibilizada, ela era expulsa ou até mesmo exterminada, Hugo, né? Porque se você pegar sociedades antigas, por exemplo, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, as pessoas com deficiência, elas eram entendidas como pessoas que não serviam para a sociedade, porque eram sociedades, de certa forma, bélicas, que viviam para a guerra, que Uhum, tinham um ideal, tinha um arquétipo ali, uhum. né, de pessoa, uma estética, inclusive, corporal. Então, as pessoas os bebês quando nasciam com algum tipo de deficiência física, por exemplo, que é mais aparente, ou com algum marcador, como por exemplo uma síndrome, né, que tem um marcador fenótipo, elas eram levadas para os anciãos ali daquela comunidade, daquela aldeia, apresentadas, e ali elas eram ou jogadas de penhasco, ou abandonadas, enfim, à medida em que a gente vai avançando
na história, né, da humanidade, várias sociedades também vão criando Uhum. suas formas, né, de segregação, né, das pessoas com deficiência. Então, segundo o Sasaki, que é uma referência na discussão, inclusive aqui no Brasil, a gente reconhece o Sasaki com o título do pai da inclusão, tá? Ele é reconhecido como pai da inclusão. O Sasaki ele criou digamos assim, um infográfico, né, um quadro, onde ele vai apresentando para a gente os vários estágios, por exemplo, que as pessoas com deficiência foram socialmente representadas. Então, a gente teve a fase da exclusão, a fase da segregação, a fase da integração, e o que a gente busca é a inclusão. Tá? Então, a escola ela tem uma importância fundamental não só na construção de conhecimentos, no acesso a conhecimentos, mas também na socialização. A escola é um locus social, né? A escola é uma sociedade, é uma mini sociedade. Então, a gente tem pessoas com deficiência que têm dificuldade de interação social, Uhum. que uma das características, inclusive, da deficiência é justamente essa interação social. Então, a escola é um espaço muito importante e de direito das pessoas com deficiência, por isso ela precisa ser inclusiva, não só para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas negras, né, de diversidade de gênero, pessoas de diversidade religiosa, enfim. Então, a De escola, diversas classes isso, sociais, né? sociais, condições econômicas. Então, a escola, hoje defendida, é uma escola inclusiva. Cláudia, turmas especiais e escolas especiais, isso é segregação? Sim, né, essa agregação. Então, assim, a gente vem vivenciando, a gente já vivenciou alguns estágios, né, da educação especial, e da representação, né, das pessoas com deficiência no nosso país. Então, se a gente pegar, por exemplo, a LDB de 71, ela era uma LDB que ela instituía isso, né, as escolas especiais e ou então escolas regulares que ofertassem turmas, classes especiais. E aí, Hugo, assim, a partir das pesquisas, tanto no campo da educação, quanto no campo da psicologia, das ciências médicas e por aí vai, a neuro, né, ciência também, a gente observa que você ter escolas especiais, você ter turmas especiais, era você destinar aquelas pessoas com deficiência apenas uma parte do que a educação poderia ofertar. E você privá-las da convivência com outras pessoas que não têm deficiência. E privar essas pessoas sem deficiência também da convivência, do aprendizado, do estabelecimento de vínculos. Então, isso é uma negação de direitos. Né? Isso é você violar um direito humano, o direito de ir e vir, o direito da convivência, o direito justamente de todos poderem partilhar as suas experiências. Né? Então, a escola especial, a turma especial, era sempre aquela escola onde todo mundo dizia assim, a escola dos doidinhos. Né? Ah, eu não quero ir para aquela escola não, que é a escola dos doidinhos. Ah, eu não fico naquela sala não, aquela sala que era a última, a do fundo, inclusive. Em escolas que tinham turmas especiais, o recreio, o intervalo, a merenda era diferenciada, para que esses estudantes não se misturassem, né, com os estudantes típicos, os estudantes que não são, por exemplo, neurodivergentes, que não têm nenhum tipo de deficiência, sabe? Então, é uma luta histórica desse segmento, né, populacional, das pessoas com deficiência, de que a escola, de fato, ela seja um lugar inclusivo. E também, Hugo, só para finalizar um pouco dessa reflexão, é muito importante a gente também reconhecer que hoje o entendimento que se tem sobre pessoa com deficiência é um entendimento, né, o conceito de pessoa com deficiência é um conceito biopsicossocial. Então, não é mais só um entendimento de que a pessoa tem um diagnóstico, né, tem uma deficiência e o destino dela está selado. Ela é incapaz, né? Ela é incapaz de desenvolver qualquer tipo de atividade, ela é incapaz de aprender. Então, hoje, entende-se que este modelo de compreensão, de
conceitualização da deficiência, ele foi superado. A CID, como a gente chama, né, o diagnóstico médico, clínico, ele é muito importante, porque geralmente a deficiência, ela traz algumas comorbidades, e essas comorbidades é que precisam ser tratadas, né, na pessoa com deficiência, mas elas não inviabilizam, elas não incapacitam a pessoa com deficiência de desenvolver outras habilidades. Então, a pessoa que tem uma deficiência física não quer dizer que ela não consiga aprender, não quer dizer que ela não consiga se tornar um profissional de sucesso, que ela não consiga espaço no mercado de trabalho. Tá? Então, é muito importante que a gente compreenda que a sociedade e a escola é que precisam se adequar às pessoas com deficiência. Agora, Cláudia, as escolas podem fazer o acolhimento dessas famílias, porque eu imagino que não seja fácil para as famílias, que a gente está falando de educação básica, a gente está falando da escola que vai para todo lugar e está em todo lugar. Mas como se dá com as famílias? Como é que a escola pode acolher essas famílias e ajudar as famílias a compreender melhor esse aspecto? Isso é possível? Sim, Hugo, isso é possível. Eh, a escola ela precisa ser um lugar de acolhimento da comunidade escolar, né? Uhum. A gente sabe que a escola ela não é só digamos assim, uma instituição, um prédio que onde eu tenho uma rotina, horário e tal. A escola, ela está para a comunidade escolar. E existe, né, uma equipe de profissionais, cada um ali dentro das suas especificidades, para poder atender tanto às necessidades dos estudantes, quanto também a necessidade da comunidade escolar. Existe um profissional específico na escola, que é o professor, né, de atendimento educacional especializado. Esse professor, ele é um professor como nós, assim, com formação em alguma licenciatura, pode ser pedagogia ou não, mas ele tem uma especialização, ele tem uma pós-graduação, é obrigatório por lei, em educação especial. Tá? E esse profissional é o que vai ser responsável, muitas vezes até por identificar, ele não vai diagnosticar, mas ele vai identificar, às vezes, até sinais de que aquele estudante, ele pode ter alguma deficiência, por exemplo, neurológica, e pode conversar com a família, sensibilizar a família. Mas o importante é que este profissional também, ele é previsto na Política Nacional de Educação Especial Inclusiva que ele também possa estar dialogando com as famílias e com a comunidade escolar. Então, por exemplo, Hugo, se a família ela ainda não compreende, tipo, situações de capacitismo, de preconceito, ela é uma família que está fragilizada, que recebeu o diagnóstico, né, do filho ou da filha, ela é uma família. Muitas vezes, sabe, Hugo, a gente tem, assim, estatísticas muito, difíceis no campo, por exemplo, das pessoas com deficiência, onde mais de 50, por exemplo, se mais de 50% das mulheres são mães solos. Porque quando o filho, né, tem o diagnóstico de alguma deficiência, principalmente as deficiências neurológicas, os transtornos globais de desenvolvimento, por exemplo, TEA, síndromes, geralmente, né, os genitores abandonam os filhos e essas mulheres ficam sozinhas para criá-los, muitas vezes com suporte da mãe, né, a avó da criança, do estudante e por aí vai. Então, são Então, famílias esse fragilizadas. abandono que já a gente tem uma geração aí de crianças que tem a figura materna muito presente, né? Como professores e professoras, a gente vivenciou isso nas escolas. Isso aumenta no caso de crianças com deficiência, Cláudia? Sim, sim, mais de 50%, Hugo, são mães solos, e a realidade, às vezes a rotina, né, é uma rotina puxada, porque às vezes não tem só um filho, tem mais de um filho, né, tem a questão da empregabilidade também dessas mulheres. E, às vezes, compreender sobre a deficiência desse seu filho ou filha, né, é um pouco difícil. Então, esse professor, né, do atendimento educacional especializado, ele também tem esse papel, né, ele também pode auxiliar nesse acolhimento da família, né, em promover, por exemplo, a escola pode promover reuniões com a família para discutir.
né, algumas questões, por exemplo, comportamentos anticapacitistas, discutir o que é neurodiversidade, né. Então hoje a gente tem, eu escuto assim, sabe, Hugo, de pessoas dizendo: "Ah, parece que a gente tem um surto, né, de pessoas com diagnóstico de TEA, né, de transtorno global de desenvolvimento, né. Como é Uhum. que pode estar surgindo tantos diagnósticos, tantos estudantes, tantas pessoas, A por gente não exemplo, ouvia falar sobre isso antes. antes, mas justamente porque eu, por exemplo, na minha experiência escolar, eu não estudei com nenhuma criança até a universidade que tivesse algum tipo de deficiência. Eu não estudei. E eu também não convivi. Eu vim ter contato com pessoas com deficiência quando eu me tornei professora, quando eu fui para a sala de aula. E nas minhas primeiras experiências em sala de aula, eu tive um estudante com síndrome de Down. E depois passei a ter estudantes com deficiência intelectual, com deficiências múltiplas, estudantes surdos, né, que inclusive deram o meu sinal, estudantes com baixa visão. Então, eu passei a ter contato com este público, né, com esse segmento populacional, quando eu me tornei professora. Mas isso na década de 2000, justamente quando as lutas e o reconhecimento do direito, né, das pessoas com deficiência em estarem em escolas regulares, incluídas em turmas regulares. E aí eu já era professora, né. Então, é muito importante que a escola ela também e ela tem essa função, ela tem esse papel de estar dialogando com a comunidade escolar, de estar acolhendo essas famílias e estar trazendo à tona a discussão de conceitos que são muito importantes, que permeiam ali as relações pedagógicas, as relações afetivas e as relações sociais estabelecidas na escola. Ô Cláudia, você acha que quando você fala assim que eu nunca estudei, você acha que isso já era uma característica da exclusão, de você não ter colegas de sala na sua época de escola que tivessem algum tipo de deficiência? Você acha que isso já era naquele período uma característica? Porque essas pessoas estavam em algum lugar, não é? Isso, veja, eu sou fruto da década de 80, né, então Uhum. eu estudei aí durante a década. Somos, né? Somos. Pois é, somos 40 a mais já, tá. Então, eu estudei na década de 80 e até quase o fim dos anos 90, né, eu concluí a minha educação básica no ano de 97. Então, a gente ainda estava sob a égide de uma LDB de 71, né, Uhum. que fortalecia as escolas especiais e as turmas Sim, especiais. sim. E também de uma compreensão ainda da deficiência como sendo um diagnóstico de incapacidade das pessoas. Uhum. Então, a gente tinha uma escola altamente segregadora, que eram poucos os casos que acolhiam, que recebiam as pessoas com deficiência. E eu não tive a oportunidade, mas eram poucos casos mesmo. E quando recebiam, por exemplo, era assim: a família e o estudante é que tinham que se adequar à escola. Então, imagina você ter uma escola onde um estudante que faz uso de cadeira de rodas, não havia obrigatoriedade, por lei daquela escola, fazer a adaptação arquitetônica. Para acessibilidade Para da cadeira de acessibilidade. rodas. Isso. Então imagina se fosse uma escola com primeiro andar, que as turmas fossem no primeiro andar, provavelmente esse estudante, ele teria que ser carregado todos os dias na sua cadeira de roda ou fazer qualquer outro tipo de adaptação para poder subir, né, para a sua sala de aula. Por quê? Porque ainda não existia uma legislação que assegurasse o direito da escola fazer adaptações arquitetônicas para garantia de acessibilidade estrutural para esse estudante, né? Que é o mínimo, né, Cláudia? Porque Isso. se a gente for pegar as calçadas do Recife, né, então é o mínimo que a gente pode fazer, que as escolas elas sejam acessíveis, porque fora da escola eu canso de ver pessoas com cadeira de rodas andando pelo meio da rua, porque não tem calçada. É impossível, né, passar pelas calçadas. Agora como é que é essa política pública, Cláudia? Como é que é esse acolhimento nas escolas? Ele realmente acontece? Isso, Hugo. A gente tem muitos desafios, né, na Uhum. educação, a gente porque a sociedade é muito dinâmica, porque muitas vezes a política pública, ela não acompanha em tempo real, digamos assim, as necessidades da sociedade, as demandas que a sociedade, delegam para a escola,
né. Então, infelizmente, a gente não consegue, a gente tem um delay aí, Uhum, né, uhum. nesse atendimento. Mas eu gosto assim, eu reconheço que hoje, atualmente, a gente tem um arcabouço legal, por exemplo, a LBI, né, de 2015, então a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela que é a Lei 13.146, ela tem assim ela é bem completinha, ela é bem redondinha, no que diz respeito, por exemplo, aos direitos, né, da pessoa com deficiência. Então, no que tange ao trabalho, no que tange às barreiras arquitetônica, comunicacional, eh, educacional, enfim. Ela traz também um capítulo lá específico sobre a educação, sobre a saúde, né, sobre a representatividade dessas pessoas com deficiência. E a LBI acabou, assim, impactou em outros dispositivos legais, como, por exemplo, a LDB. Então, a LDB sofreu alterações, justamente ali no título referente à educação especial, que passa justamente a ter uma redação de educação especial na perspectiva da inclusão, que passa a agregar ali uma série de alterações nos seus artigos, parágrafos únicos, que, por exemplo, reconhece agora alguns profissionais que precisam ser disponibilizados para o atendimento educacional de pessoas com deficiência. Um desses profissionais é o professor de AE, é o profissional de apoio, por exemplo, o intérprete de Libras, né, o intérprete guia, né, o professor brailista para o estudante cego. Então, toda essa trajetória de lutas das pessoas com deficiência, a mudança inclusive da própria terminologia, Hugo. Em 2015, a LBI reconhece que a gente não pode mais chamar pessoa deficiente, portadora de deficiência, porque ninguém porta uma deficiência, eu carrego quando eu não quero, eu deixo mais lá. Uhum. Então, em 2005, mundialmente, né, a ONU, ela reconhece que o termo adequado, a partir de um pleito dos movimentos sociais, das pessoas com deficiência, de que o termo adequado a ser utilizado é pessoa com deficiência, porque eu não mascaro a deficiência, mas ao mesmo tempo eu digo, olha, antes da deficiência tem uma pessoa. A deficiência é apenas uma das minhas características, dentre Uhum. tantas outras características que eu tenho, a Uhum. deficiência é apenas uma delas. Então, eu primeiro preciso ser reconhecida enquanto pessoa, Uhum. depois a minha deficiência. Então, por isso, a terminologia adequada a ser utilizada hoje é pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela pode estar em todos os lugares, né. Então, por isso foi necessário criar as cotas, mas não é só criar cota, sabe, Hugo. Então, você ter cotas, por exemplo, em concursos, seleções públicas, em empresas que a partir de X funcionários precisam ter também funcionários com colaboradores com deficiência, não é só a cota pela cota, mas é você também criar formações, você formar os colaboradores, os funcionários, você oportunizar que a sociedade também acesse, né, a informação de que as pessoas com deficiência elas devem estar ocupando todos os lugares Uhum. que elas desejarem. Tá? Então, a escola é apenas um desses espaços. A escola ela tem que cumprir justamente a sua função, Hugo, que é uma função formativa, que é uma função justamente de assegurar a autonomia do pensar e do fazer para esse estudante também com deficiência. Cláudia, você falou em algumas terminologias, mas fala um pouquinho pra gente o que é anticapacitismo e o que é neurodiversidade. Bem, Hugo, são assim conceitos, são terminologias que estão bem em voga. Eu acho que a gente já deve ter em algum momento ouvido falar, mas do mesmo jeito, né, que historicamente nós temos um legado de uma sociedade patriarcal, né, de misoginia, por exemplo, de desrespeito para com a diversidade. A gente também tem uma sociedade que foi assentada na ideia de que as pessoas com deficiência não são capazes, tá? Elas são incapazes. Então, é errôneo hoje,
né, é equivocado, inclusive é passível até de ser enquadrado enquanto crime, tá? A gente associar a pessoa com deficiência à incapacidade, tá? Então, por isso que o capacitismo, ele não pode ser mais referendado na nossa sociedade para com as pessoas com deficiência. Então, do mesmo jeito que existe toda uma luta antirracista, né, existe toda uma luta também anticapacitista para com as pessoas que entendem que a deficiência ela torna a pessoa incapaz, né, incapacitada. Então, isso é uma terminologia que está muito em discussão hoje, né, da luta anticapacitista. Uhum. E a neurodiversidade, né? Como é que isso chega? Cláudia, Oi, vamos vamos fazer lá? o seguinte, a gente tá terminando o primeiro bloco, vamos Pronto. falar sobre a neurodiversidade daqui a pouquinho, pode Ok, a ser? gente continua. Joia, vamos lá.